Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre as principais staples do formato. A gente já tá nesse formato tem mais ou menos um mês e meio por aí, e agora tem alguns torneios grandes chegando, como por exemplo o ICS Bogotá 250, que eu sei que vai pro pessoal do Brasil jogar, assim como vai ter um Regional Rio de Janeiro esse final de semana. Então eu queria vir aqui e dar a minha impressão sobre basicamente todas as staples do formato. O que são bastante cartas. Eu separei aqui 25 cartas pra gente falar sobre, e eu vou ranquear elas numa tier list aqui com vocês. A tier list está dividida em 5 sessões diferentes, que são as cartas insanas. As cartas insanas são as cartas que eu acho que deveriam ter em todo ou na grande maioria dos decks, né? Tipo, ou no main ou no side, preferencialmente, né? Boas são cards que eu acho que são bons, mas não chegam no patamar de insano, que eu colocaria em basicamente todo o deck. Específicas são cards que não são ruins, mas que elas servem pra cobrir um nicho específico de jogada, e eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente aí, conforme vocês forem entendendo. São cards que simplesmente não são muito bons, mas não são ruins, e ruins, como o nome diz, é ruim, né? Então, vamos aqui fazer essa tier listzinha, começando pelo Nibiru. E, cara, o Nibiru, eu acho que ele é uma carta muito controversa no formato. Eu acho que o Nibiru talvez seja a carta mais controversa do formato inteiro, porque o Nibiru, na teoria, é muito bom contra o Kashtira, que é o principal deck do formato. É o deck mais popular, é o deck mais topa, é o melhor deck do formato. Na teoria, o Nibiru é insano contra o Kashtira, porque o cara vai lá, comba, você dá o Nibiru e você ganha o jogo. Mas não é assim que tá funcionando o Kashtira. Quando você vai ver os jogos de Kashtira, a grande maioria dos jogadores estão jogando pra fazer a Rise Heart Pass em 4 summons. Então eles fazem a jogadinha que você coloca 3 bichos nível 7 na mesa, faz o Rise Heart na 4ª summon e passa. Então o Nibiru, na minha opinião, tá bem mais ou menos. Tá bem mais ou menos. Eu acho que o Nibiru tá bem melhor nesse formato. Nesse ponto, formato específico, tá? Eu quero deixar claro que daqui a 2 semanas, por exemplo, se o pessoal começar a fazer full combo do Kashtira, ele sobe e pode ficar aqui no boa ou no insano, né? Mas com o pessoal jogando muito em volta do Nibiru, eu não acho que é uma carta que vale muito a pena de usar no deck. Porque você vai olhar muito pra ele na sua mão e ele vai ser uma carta morta, que eu acho que não vale tanto a pena de usar, porque muita gente tá jogando em volta. Então, principalmente o Kashtira. O Kashtira, se você quase nunca vai dar o Nibiru do Kashtira, então acho que não vale a pena usar. Próxima carta aqui é Impermanence. Cara, Impermanence é uma carta boa. Não tem muito o que falar. Ela não é insana, ela não faz nada de absurdo nesse formato, mas ela faz o suficiente. Então, se você tem um deck que cabe muita hand trap, como por exemplo o Kashtira, eu acho que é uma tech que é legal de considerar. É uma carta que eu acho que é muito legal de considerar, porque ela meio que vai conseguir parar as jogadas do cara. Vai trocar um pra um aí, uma troquinha ok. Não vai fazer nada de muito insano, mas vai ser ok. Próximo hand trap. E eu vou colocar, honestamente, aqui eu vou colocar as outras. Vou colocar a Veiler e a Mordor aqui também, aproveitando, né? Já que você tá falando dessa carta aqui de negar, vamos colocar todas aqui no boa. Eu quero deixar claro que eu acho que a ordem de melhor pra pior, principalmente se você... eu vou falar Morner, Imperme ou Veiler. Ou Imperme, Morner, Veiler. E por que a Morner em cima da Veiler? A Morner em cima da Veiler, caso você esteja jogando de Kashtira, porque a Morner em cima da Imperme, no caso, porque a Morner é um nível 3 e é um tuner. Então, com a Morner, você pode fazer a jogada de fazer barulho no Kashtira. A Imperme e a Veiler não te deixam fazer isso. A Veiler das 3 é a piorzinha, porque pra você ativar ela, você precisa descartar ela pro cemitério. Então, contra, por exemplo, a Rise Heart na mesa, ela não vai fazer muita coisa. Então, essas duas cartas fazem uma coisa parecida. Talvez seja um pouquinho melhor, na minha opinião. Dependendo do deck, a Imperme é melhor do que a Morner, né? Porque não toma Talents, não toma Khaled, não toma esse tipo de coisa. Mas no Kashtira, a Morner é melhor do que a Imperme. E beleza, né? Acho que todas são boas, não tem muita discussão. Próxima carta aqui é a Ogre. Eu acho que a Ogre tá ruim. Eu acho que a Ogre não é boa contra nada. As coisas que ela faz... Quando ela faz uma coisa, eu acho que ela faz suficiente. Então, por exemplo, onde que a Ogre seria boa? Se o cara dá Special Summon de um Kashtira, você dá Ogre. O cara vai limpar o campo, vai continuar jogando, não vai fazer muita coisa. Contra o Runic, que é um deck popular. Se você dá Ogre no campo do Runic, o cara vai poder proteger com a Hugging. Contra o Despia. Ogre, você vai fazer o quê? Dar Ogre na Lost? Não faz muita coisa. É uma carta que troca muito mal. É uma carta que troca muito mal nesse formato. Contra, tipo, não olho pra Ogre e falo, pô, carta sensacional, não faz muita coisa. Acho que ela só é ruim no geral. Próxima cartinha aqui é a Kurikara. Eu acho que vou colocar a Kurikara vou agrupar a Kurikara aqui nessa categoria de, basicamente, cards que tributam o campo do oponente, né? Que são esses 4 aqui. A Kurikara, o Sphere Mode, o Lava Golem e o Kaiju, que pode ser qualquer Kaiju aí, pode ser Gamacel, pode ser o Kumongus, pode ser literalmente qualquer Kaiju, né? E é curioso, porque cada um deles vai num lugar diferente. É curioso, é muito curioso isso. A Kurikara eu acho que é específica. Eu acho que a Kurikara, ela serve pra cobrir alguns nichos. Então, por exemplo, tem uma galera que começou a usar isso na Túria. Então, por exemplo, o Gabriel Neto topou o ICS Lima usando isso aí no side. O Felipe da Hora, brasileiro, fez top 8 no ICS Lima usando isso aqui no main deck. E a Kurikara, ela tem algumas ações específicas. Então, por exemplo, ela alta na Túria Beast.
ela também consegue altar uma das coisas mais opressivas do formato, né? Que é quando o cara de Kashtira joga pra fazer o Rise Heart e protege ele com Lance, então você acaba que não consegue dar nenhuma interação de book nele, né? Ou nenhuma interação, tipo, que tira ele da mesa. Aí a Kurikara entra numa situação assim, mas acho que é um pouquinho específica. O efeito da desgraça do Grave é interessante, então você pode dar Kurikara no cara, tirando a Rise Heart dele, depois que nasceu o Rise Heart, roubar pra você, o que é uma interação bem legal. É uma carta um pouquinho específica, eu acho que ela é ok, eu não acho que ela é ruim não. Muito pelo contrário, eu acho que é um card que eu tô testando um pouquinho nesse formato, eu tô gostando dela, eu acho que é um card legal de usar. E o próximo aqui é o Sphere Mode, cara. O Sphere Mode lá agora eu vou colocar no map, pelo mesmo motivo do Nibiru. Eles são bons só se o Kashtira tá fazendo full combo. E nesse ponto, no formato que a gente tá hoje, os decks não estão fazendo full combo. Como eu falei, os decks estão indo pra Rise Hat Pass, então não adianta você colocar o Lava agora em Sphere Mode, porque mais uma vez, igual o Nibiru, você vai estar olhando pra eles na sua mão com cara de otário, pensando, pô, mano, se isso fosse qualquer outra carta, eu tava mais feliz. Se fosse o Moki Moki, se fosse o Jerry Beam, eu tava mais feliz do que se fossem as cartas aqui. Então, eu acho que é meh. E o Gamacel, cara, eu não sei se é controverso, eu acho que o Gamacel é insano, cara. O Kaiju, eu acho que tá muito bom nesse formato. O Kaiju, no geral, eu acho que é uma resposta muito efetiva pro campo do Kashtira, porque você só vai lá e pá, dá o Kaiju e tira o Rise Heart da mesa, não tem mais o que se preocupar, não dá chance do cara banir uma coisa sua, não dá chance do cara tirar alguma carta sua. Então eu acho que é uma carta que, no geral, é muito boa nesse formato, eu gosto muito dele, eu tenho testado ele bastante, tô gostando bastante. Eu acho que é uma carta insana nesse formato, é uma carta que o pessoal tá começando a subir de popularidade agora no formato, né? E eu acho que a tendência é isso aqui continuar subindo de popularidade, porque é realmente uma carta que eu acho que é muito boa. A próxima carta que tá aqui é Dimensional Barrier. Dimensional Barrier eu acho que é insana. Eu acho que a Barrier tem que estar em todos, se não na grande maioria dos side decks. Eu acho que é a carta mais impactante que você vai poder usar quando você começa. Cards com efeito Lingering, que são efeitos que você ativa e a partir daí eles aplicam pelo resto do turno inteiro, são cards fenomenais de Yu-Gi-Oh! São cards fenomenais de Yu-Gi-Oh! Porque se vai ativar isso aí, o cara pode ter uma Eevee. O cara vai lá te dar uma Eevee match, dar um Hard Feather Dust, dar qualquer coisa. Você vira isso aí, você não vai ter que se preocupar com absolutamente nada que o cara for fazer naquele turno, porque você vai poder tirar as principais jogadas dele, né? Isso é muito bom contra o Kashtira, porque você tira todos os triplos S. Isso é muito bom contra o Branded. Não tem nem palavras pra escrever quão bom isso é contra o Branded, né? Você não deixa o cara fazer fusão. Isso é bom contra o Runic Naturia, porque você não deixa o cara chegar nas cartas de Runic, porque você pode dar pra fusão, você pode dar pra Synchro, não deixar o cara fazer Barões, não deixar o cara fazer Naturia Beast. Isso é bom contra o Sprite, porque você vai poder dar pra Triple Z. Cara, no geral, é uma carta que vai ser. É uma carta fenomenal nesse formato. Não tem muito o que falar, é uma das melhores cartas desse formato. É uma carta boa, cara. É realmente uma carta boa. Antispell. Vou falar aqui específica. Eu não acho Antispell ruim. Eu acho que ela é um pouquinho. Será que ela é. Acho que ela é específica, eu concordo. Eu não acho que ela tá aqui boa, não. Mas eu acho que ela é uma carta específica. Se você tem um deck que não precisa de muito spell, o que são poucos no formato hoje, eu acho que o principal deles é, sei lá, o Sword Soul. Se jogando Sword Soul, eu acho que o Spell é uma boa call. De resto, acho que não muito, porque hoje os decks estão bastante dependentes das spells. Até o Sprite tá começando a ir pra uma variante um pouquinho mais focada em spell. O cara que topou. O cara que ganhou a ICS, né? Tava jogando de Sprite Adventure. Então, os decks estão começando a focar um pouquinho, mas não é todo deck que consegue usar. Eu acho que é uma carta que até tem como altar facilmente, não é uma carta tão difícil de altar. Então, por exemplo, o Kashtira, ele pode descer um Fenrir, bater com o Fenrir e banir spell. O Runic, ele pode ter uma kickplay na mão pra já destruir o spell direto, né? Que é normal de ter a destruction no main deck. Então, é uma carta que acho que é um pouquinho específica, dependendo da sua necessidade. Eu acho que ela pode entrar aqui no side como uma opção viável, mas não acho que ela é completamente insana assim. Ashe. Eu acho que a Ashe tá boa. Eu não acho que a Ashe é insana. A Ashe é aquele tipo de carta que ela nunca. É difícil ela ser a melhor carta do formato. Tipo, contra o Despia, se você tá pensando, pô, eu vou pegar muito Despia, a Ashe é insana. Se você tá pensando nisso, a Ashe. Cara, na real, eu acho que a Ashe é insana, foda-se. Eu mudei de ideia. A Ashe é insana. Eu tô pensando aqui nessa matchup do formato, cara, a Ashe é muito boa, né? A Ashe, ela. Eu não acho que ela. Não necessariamente eu acho que ela é muito boa de main. Eu acho que ela é muito boa de estar no seu deck. Porque contra o Branded, ela é quebrada, você dá isso na Branded Fusion, o cara vai entrar em choque, o cara vai ter uma convulsão ali no meio e vai parar de jogar. E contra o Labirinto, acho que é uma carta fenomenal também. Ela troca muito bem com a Welcome Labri, com a Big Welcome. É uma carta que troca muito bem no geral com o Labirinto inteiro. Então é uma carta que acho que é muito boa de fazer nesse formato, porque ela pega basicamente os principais decks. E até contra as opções que, tipo, não são os melhores decks, mas são as opções secundárias, tipo, sei lá, contra Sprite. Você pode dar Ashe na Starter e ok. Obviamente, geralmente a Ashe sozinha não vai fazer muita coisa contra Sprite. Contra o Kashtira, você pode trocar ela com a Casteoses, com o campo. Contra o Runic, você pode dar ela no campo, que é muito forte. Você pode dar ela na Hug, impedindo o cara de chegar no campo, que também é muito bom. Então tem muita opção ainda que você pode fazer com a Ashe. E acho que é uma carta insana, né? Ghost Morner, ruim. Ruim. Acho que a gente já passou do ponto que a gente precisa de carta por tempo nesse formato, né? O formato passado que a gente tinha, que foi o formato que tinha o Tear Element, o Tear Element era um deck muito demorado. Esse que era o esquema daquele formato. O Tyr era um deck que era muito demorado no geral.
Então você precisava de alguma carta pra ganhar no tempo, porque senão você ia simplesmente perder pro tiro que ia combar, dar um scatter shot e pronto. Agora que a gente não tem mais isso, acho que a Mourner pode, a Sister aqui pode sair do side decks. Tanto que a grande maioria das pessoas que eu vi usando a Mourner no side deck e que topou o torneio falou assim: pô, essa carta aqui foi a pior carta do meu deck. Então acho que finalmente a gente vai sair dessa tendência do pessoal usar carta pro tempo e vamos voltar a um Yu-Gi-Oh! Um pouquinho mais normal, que não é sobre ganhar vida com Red Resonator e dar dano com Scatter Shot, né? O próximo aqui é o Gama. Eu acho que o Gama é bom, mas talvez específico. Acho que o Gama é específico, eu acho que o Gama é aquela carta que. Quando ele resolver, ele vai ser forte, mas ele só é bom em segundo. Eu acho que tem algumas aplicações aí que o Gama é interessante. Então, por exemplo, o PRJ, ele topou o ICS Lima com o Gama no side. E um dos motivos do Gama ser bom no side é porque quando você tá indo segundo contra o Castira, você pode esperar o cara combar. Se ele fizer o combo de fazer a Raiz Hat Pass, você força o Raiz Hat com qualquer carta, tipo um Prosperity. O Raiz Hat vai trigar pra taxar uma matéria, né? Efeito mandatório. Você pode dar o Gama, você tira, coloca 2 bichos na mesa. Aí o Paulo tava até usando o Ômega que você podia fazer, aí banir uma carta da mão do cara pra liberar espaço pra você descer essas cartas de Castira. O que você não precisa fazer, obviamente, se você jogando contra o deck, mas mostra um pouquinho da eficácia do Gama. O Gama acaba que troca muito bem contra o Raiz Heart. E acho que contra os outros decks ele troca de maneira ok. Principalmente contra o Sprite, eu acho o Gama insano contra o Sprite. Contra o Sprite, o Gama é muito, muito forte, sempre foi e vai continuar sendo. Contra o resto, acho que talvez nem tanto assim. Contra o Labre, não faz nada contra o Despia. Eu acho que é bem mais ou menos, principalmente porque a Lost é uma carta, né? Então, geralmente as ações dele vão estar protegidas, então você não vai ter muito spot bom pra dar o Gama. Você tem que dar o Gama na Luber, o que é um pouquinho, sabe, estranho. Mas, no geral, acho que é uma carta específica, mas é uma carta que não é horrível. Dark Ruler eu acho que é meh. Honestamente, eu acho que a Dark Ruler é meh. Honestamente. Eu não sou o maior fã da Dark Ruler nesse formato. Eu acho que os decks estão fazendo um bom trabalho de dividir bem as interações, de colocar várias camadas de interação diferentes. Então o Kashira, ele vai ter o campo dele, que geralmente vai ter uma Raiz Heart lá sozinho. Se você dá Dark Lord No More e o cara dá um pra Forbidden Lance em Chain, você não fez nada. E se o cara faz o combo inteiro e você dá Dark Lord No More, primeiro, se o cara fez o combo inteiro, você não vai ter zona pra ativar Dark Lord No More, normalmente. Mas ainda assim, você aprende pela Forbidden Lance, o Kashira ainda vai ter interação setada, vai ter os book dele setado, vai ter hand trap na mão pra usar. O que não é que você vai dar Dark Lord No More e vai ganhar 100% das vezes. E contra o resto dos decks, acho que ela só não faz suficiente. Contra o Naturia Runic, por exemplo, você tira a Naturia Beast do cara. Mas o cara ainda vai ter as cartas de Runic pra usar. Talvez ele tenha o Molly Cricket no Grave, que vai renascer, e vai trazer o Girassol, que vai depois começar a negar carta. Contra o Despia, ele vai ter a Enhead ou a Banishment, alguma coisa assim, setada, fazer fusão no seu turno, aí interagir com você dessa forma. Ou você tem um combo de Expulsion e o cara vai te dar lock, e você vai poder fazer Special Summon, vai estar olhando com o cara de cu pra Dark Ruler. Então, no geral, eu não sou muito fã dessa carta. Mas olha, tem gente, eu vi gente usando, não curto muito não. As próximas cartas que tem aqui são os books, que tá faltando o Book of Moon aqui. Tá faltando o Book of Moon. Mas vamos ranquear primeiro o Eclipse. Eu acho que o Eclipse é bom. Eu acho que o Lunar Eclipse é meh. E eu acho que o Book é insano, tá? Eu quero que vocês imaginem aí, façam um exercício de imaginação e coloquem o Book of Moon aqui nas insanas. E por quê? O Book of Eclipse, ele é um card forte, no geral. Se o cara vai pro full combo de Kashira e você dá ele, é muito forte. Só que, como eu falei, né, a gente tá num ponto do formato em que o Kashira não tá fazendo full combo. Então, às vezes vai dar o book e ele vai ser muito bom, ele vai funcionar, mas tem vezes que você vai dar ele como se fosse o Book of Moon e você vai estar arriscando de tomar uma Ashe nele ainda por cima, ou você vai estar arriscando de você ter que usar ele no turno do oponente, aí quando os bichos flipar pra cima ele vai dar draw, que você não quer que aconteça. Então, ele acaba que troca um pouquinho mal. O Lunar Eclipse eu acho que é só meia mesmo. Contra os dois. Se o cara tem 2 bichos na mesa. Se o cara faz só a Raiz Heart, pra você ativar, eles têm que invocar um bicho, descartar uma pra invocar o seu bicho e o bicho do cara. É horrível isso. Na real, acho que vou colocar aqui no ruim o Lunar Eclipse, desculpa. Eu acho que o Lunar Eclipse é ruim, deixa pra lá. E o Book of Moon, que tá aqui no Insano, né? Imaginem que isso aqui é o Book of Moon. Tá aqui no Insano, eu acho que ele meio que acaba que ele resolve esse problema do Raiz Heart de uma matéria, o Raiz Heart sozinho no campo, porque ele vai trocar bem com a Raiz Heart, vai ativar isso aí, vai virar o cara pra baixo. Se você trocar a lens, se você ficar der a lens, tudo bem. Se for só a lens lá, tudo bem. Se o cara não desce, virou pra baixo, acabou. Só que indo primeiro, ele tem uma aplicação melhor, porque você não vai dar carta mais pro cara, não tem perigo de você ativar o book e você tomar uma Ashe, você perder o jogo, você tomar uma Ashe no seu book, o que é uma situação que é um pouquinho inconveniente, uma situação que é um pouquinho estranha. Você não vai perder jogo porque porque você teve que dar, você foi obrigado a dar o book pra virar um monte de bicho pra baixo, aí o cara virou 5 cartas, comprou 5, você foi se focar na vantagem, sabe? Então acho que o Book of Moon realmente tá muito, muito forte nesse formato. É uma carta que eu espero, que acho que a gente vai ver crescendo muito popularidade, principalmente se o Kashira continuar indo pra essa rota de só fazer o Rise Heart Pass, né? Próxima carta aqui é o Duster. O Duster é bom. Eu não acho o Duster horrível, não. O Duster eu acho ok.
Eu não acho ele impressionante. Eu não acho o Duster completamente quebrado. Eu não acho o Duster uau. Até porque tem dois decks que você vai pegar principalmente, né? Que é o Labyrinth e o Trap Tricks, que são as duas opções de trap aí mais populares. Contra o Trap Trick, o Duster é um pouquinho mais ou menos, porque o deck tem Aracnocampa, que é aquela minazinha que entra da mão e protege todo o backroll, né? Então esse é mais ou menos. E contra o Labre, o deck tá usando o Heavenly Prison. Só que é uma daquelas. O Duster é uma daquelas on-off que se você comprar e o cara não tiver o alto, você vai tomar isso aí, você vai ativar isso aí e vai insta-ganhar o jogo. Então, é aquilo, sabe? Você tem que fazer aí uma avaliação de risco e recompensa, porque a carta sozinha, na teoria, não é tão boa assim, porque tem umas defesas, mas se você compra isso, ativa, você ganha o jogo. Então eu acho que, no geral, é uma coisa que vale a pena de considerar. Próxima carta aqui é o Draw Lock. Cara, o Draw Lock tá crescendo de popularidade, eu vou colocar ele aqui no específico. Eu acho que o Draw, ele é muito bom contra algumas matches. Eu acho que ele é ok contra o Despia. Geralmente contra o Despia, ele é muito 8 ou 80. Ou você vai dar o Draw e o cara vai entrar em pânico, não vai ter nada pra fazer. Ou você vai dar o Draw e não vai fazer absolutamente nada. Acho que ele é muito 8 ou 80. Eu acho que contra o Cache ele é ok. Contra o Cache ele funciona bem. Se o cara começa a pegar um unicórnio e você dá o Draw, e o cara busca a Casteosa e você dá o Draw nele, o Fenrir dele não busca, o que já atrapalha um pouco o combo dele. Ele fica numa posição um pouquinho mais atrapalhada por causa disso, vai poder dar o Prosperity, por exemplo. Então eu acho que é uma carta que não é horrível. Eu acho que é um pouquinho mais específica, depende muito da situação. E contra eu acho que a principal matchup dele é o Runic Naturia. Acho que é a principal matchup do Draw. E eu acho que o Draw contra o Runic Naturia tem como jogar em volta. Então a partir do game 2 e 3, por exemplo, porque eu não acho que o Draw é uma carta que vai estar muito popular de main, o Runic Naturia vai começar a usar as cartas dele na Draw Phase. Então ele vai ativar a Sick Play dele pra buscar na Draw Phase. Então ele vai ativar na Draw Phase. Vou ativar uma Kick Play, trazer a Hugging, descartar minha Naturia Tree, pegar o campo, aí a Tree vai trigar, vou pegar minha Camélia, e você vai tá olhando pro Draw lá pensando, putz, o Draw, quando ele resolver, já vai ser um pouquinho tarde demais, né? Mas ainda assim, quando você dá o Draw e o cara não tá esperando, vai ser muito forte contra o Runic Naturia, é uma carta que eu acho que é ok. Evelyn Match. Eu achei Evelyn insana. Insana, eu achei Evelyn boa. Eu achei Evelyn muito boa nesse formato. Eu tô muito convencido da Evelyn. Eu acho que a Evelyn, ela funciona bem contra tudo, porque a gente tá num formato em que os decks não conseguem colocar muito negate na mesa. Então, quando você pega os principais decks do formato, não são decks de negate. Então, o Kashtira, ele não vai negar suas coisas, ele vai tentar te travar, né? Vai fazer um floodgate, vai tentar alocar todas as suas zonas. Mas ele não vai lá e vai colocar um Omni Negate, a não ser caso ele tenha comprado um jeito de fazer a Barone. O que é uma mão um pouquinho mais específica, ele precisa ter comprado, tipo, uma hand trap pra ele baixar e fazer a Barone. E daí, tipo, você pega o Despia. O Despia nem negate tem. Nem negate o Despia tem. Aí o Sprite. O Sprite tem o negate do Carrot, que é um bicho de 1900, que você consegue dar um jeito de forçar, baitar, pra depois dar o Evil. O Labre, cara, a Evil contra o Labre é muito forte, porque o único que o cara vai ter é da Hard Draw da Judgment, por exemplo. Tanto que o que a gente vê hoje é os caras, tipo, você fala Battle Phase contra o Labyrinth, ele começa a virar trap pra cima, porque ele tem que ativar tudo pra colocar as coisas no grave dele, trazer alguma vantagem, porque se ele tomar o Evil, ele vai ficar muito prejudicado. O Trap Tricks também muito forte. Contra o Naturia, também é bom card. Tem como jogar em volta, porque tem como fazer Barkion no Naturia. Então ele vai trocar bem. Contra o Kashira, às vezes ele vai ser um pouquinho estranho se o cara fizer a play de Rise Heart e passar e não setar muita carta. Porque o cara tá pensando, pô, eu não vou comitar muita setada aqui, então vou guardar essa Evelyn. Mas tem muita gente que joga de maneira muito gananciosa, e os caras jogam lá com um monte de tech. Então as tech populares que o cara tá usando lá o Lance, a Impermanence, o Cosmic, tá usando o Book of Moon, e daí ele vai lá, faz a Rise Heart, seta 4 cartas, passa, Brawl, Evelyn. É gigante na situação, Então acho que o Evelyn é um bom card, cara, eu gosto muito do Evelyn nesse formato. Eu acho que o Evelyn realmente é um card muito, muito bom. E é um card que agora tá barato porque você vai estruturar o Trap Pick, né? Então é uma carta legal de lembrar que agora é um pouquinho mais acessível. Próxima carta aqui é a Lance, a Forbidden Lance. Eu acho a Lance meh. Eu acho que a matchup que ela faz alguma coisa, que é o Kashtira, ela não faz suficiente. E na outra matchup que ela faz alguma coisa, que é o Runic, também não faz suficiente. Acho que assim, se não faz suficiente, eu acho que isso aqui é uma carta que é subóptima em 99% das vezes. É muito raro isso aqui ser bom. Tipo, talvez se você estiver jogando de Labyrinth, você tiver muito medo de tomar uma Evil e você tá jogando contra um Runic, por exemplo, você pode colocar que ela vai fazer o papel de, pô, vai ser uma defesa mais pra Evil e também vai parar com jogada do cara de Runic. Mas, no geral, eu não sou muito fã dessa carta, não. Próximo aqui é o Cosmic. Eu acho que o Cosmic tá muito forte nesse formato, cara. Eu acho que o Cosmic tá insano. O Cosmic, eu acho que ele troca muito bem com tudo. Tipo, contra o Cash, ele vai trocar de 1 pra 1. De 1 pra 1, geralmente, com a Burf. E na minha opinião, a Burf é a melhor carta do deck. A Burf é a carta do Kashtira. Eu não acho que a melhor carta do deck é... Mentira, a Rise Heart também seria a melhor carta. Mas a Burf das cartas do main deck, a mais forte delas, é a carta que permite o cara ter um recover absurdo. A vantagem que a Burf gera ao longo dos turnos é muito alta.
e você poder tirar o efeito dela do cara da Special vai ser uma troca boa no final. E então vai trocar bem com a Kashtira, vai trocar muito bem com. Vai trocar bem com o Death, você vai poder dar ela numa Lost, por exemplo, que não é horrível. Tipo, não é. Eu não vou falar que isso aqui é a melhor carta contra o Desp, mas enfim. Contra o Labre e contra o Trap Trick vai ser um bom card. Principalmente porque, como eu disse, o Labre e o Trap Trick tem out pra coisa que destrói Spell Trap. Tanto que eu vou colocar aqui o Lightning Storm no meta, tá? Eu vou até colocar o Lightning Storm aqui no meta, porque eu acho que ele é um Duster. Ele é um Duster pior e eu não acho o Duster nem tão bom assim. Mas o Cosmic, ele remove sem destruir. Então, por exemplo, o Heavenly Prison não vai proteger. O que é uma coisa interessante aí do Cosmic. E, além disso, ele troca muito bem com o Runic, que é um deck que começou a ficar muito popular recentemente, né? Então, agora, quando você vê o top do ICS Lima, tiveram, acho que, 4 Runic... 4... Não, tiveram no mínimo 5 Runics no top, né? Tiveram, acho que, 4 Naturias e um Plunder Runic no top. Eu posso estar enganado, pode ter sido mais coisa. Mas no top 32 foram no mínimo 4 Runics que apareceram. Esse deck é um deck que tá começando a pegar popularidade nas plataformas de treino, como o Dueling Book, por exemplo, né? E o Cosmic acaba que ele resolve um pouquinho dessa matchup, porque tira o campo do cara sem ele poder proteger com a Hug, né? E a última coisa aqui do Back Removal é o Twin Twister. Mais ou menos, cara, eu acho que o Twin Twister eu vou colocar esses dois aqui, inclusive. Eu acho que são versões pioradas das outras cartas. O Lightning Storm, eu não acho que ele tá bem posicionado, eu acho que ele não troca bem contra nada, ele não faz muita coisa. Os caras estão invocando todos os bichos de defesa. Então, se tu nunca vai usar isso aí pra mim, você vai usar pra Spy Trap, só que Spy Trap geralmente vão estar protegidas, e daí é só meio estranho. O Twin Twister tem que descartar uma carta, e daí você tem que dar alvo em duas, aí geralmente vai estar protegido de qualquer jeito, então não importa muito não. E a última carta que tem aqui é a Belly. A Belly, eu acho que ela é específica. Eu não acho a Belly ruim. Eu acho a Belly um pouquinho mais específica. Eu acho que ela pega algumas matchup bem. Eu acho que ela geralmente vai trocar de 1 pra 1 com algumas cartas ok. Então ela vai trocar com o campo do Runic. Troca ok. Ela vai trocar bem com o Despia. Se o cara não tiver a Lost, vai trocar muito bem com o Despia. Isso aqui contra o Despia, se o cara não tiver a Lost, pô, bala. Agora, se o cara tiver a Lost, não vai trocar muito bem. E contra o Kashtira, você vai dar isso aí na buff e pronto, vai torcer pra dar certo. O que, não sei se é a estratégia mais viável da história, né? Mas acho que essas são as principais staples. E eu quero saber a opinião de vocês. Quais staples vocês acham as melhores do formato? Por favor, deixe aqui nos comentários. E também me fala aqui se eu esqueci de alguma, porque eu coloquei 25 staples aqui. Eu imagino que alguma eu devo ter esquecido, porque tem muita carta nesse jogo, não vai dar pra falar de todas. Então eu quero que você deixe aqui embaixo falando qual staple eu esqueci. Eu quero que você dê sua opinião na minha tier list, se você concorda, se você discorda, se você acha que eu sou um idiota, se você acha que eu sou um gênio aqui da bola. Deixe a opinião aqui nos comentários, que eu tô louco pra saber. Obrigado pelo que achou, como sempre. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, que ajuda demais mesmo. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou e é nóis. Tchau.